Olá, sejam bem-vindos ao canal Vibre com o Universo. Eu sou a Fer Krieger e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Reality Transurfing. Estamos estudando o livro Reality Transurfing Steps 1 to 5, de Vadim Zeland. Se você não entendeu ainda o que é o Reality Transurfing, tem outros vídeos aqui na nossa lista que podem te ajudar a entender. Como das outras vezes, nós vamos continuar lendo, eu vou continuar lendo, fazendo a tradução simultânea e colocando alguns pontos de atenção dentro do texto do livro. Lembrando que eu não estou lendo o livro inteiro, eu estou lendo o resumo, estou lendo as partes principais, porque o livro é bem complexo. E dentro dessa leitura eu vou fazendo algumas pontuações sobre o conteúdo. Peço desculpa por algum erro de gramática ou de colocação das palavras, porque eu estou fazendo a tradução direto da página aqui do livro para vocês em português. Então vamos lá. Começando o texto com derrotar o pêndulo. Tentar lutar com um pêndulo é fútil. Como já foi explicado, quando você luta com um pêndulo, você acaba fornecendo energia. A primeira e mais importante condição para derrotar com sucesso um pêndulo é recusar entrar em conflito com ele. Em primeiro lugar, quanto mais ativamente você tentar combater os pêndulos que o derrubam, mais eles o pressionarão. Em segundo lugar, você não tem direito de julgar ou mudar nada, uma vez que você tenha reconhecido o direito do pêndulo de existir, você também tem o direito de deixá-lo para trás, permanecendo livre de sua influência. O principal é não lutar, julgar, ficar com raiva ou perder o autocontrole, porque ao fazer isso você concorda em jogar. O pêndulo deve ser tranquilamente considerado como um mal necessário e deixado assim. Qualquer posição de oposição fornece energia ao pêndulo. Antes que você possa entender o que significa completamente escolher, você também tem que saber como recusar. A maioria das pessoas tem uma vaga ideia do que realmente quer, mas sabe exatamente o que não quer. Em um esforço para se livrar de coisas ou eventos que eles não querem na sua vida, as pessoas agem de maneira que tem o efeito oposto. Para recusar algo, você primeiro precisa aceitar sua existência. Vou ler novamente. Para recusar algo, você primeiro precisa aceitar sua existência. A palavra aceitar nesse contexto não significa abraçar algo ou deixá-lo em seu espaço pessoal. Significa simplesmente reconhecer seu direito à existência e depois passar a indiferença. Aceitar e deixar ir alguma coisa significa considerar o significado de algo e deixá-lo passar, dando adeus quando ele sai. Isso é muito mais eficaz do que deixar algo entrar no seu espaço pessoal, ficar ligado a alguma coisa e depois tentar se opor a ela. Quando você pensa sobre as coisas que você não quer, você as atrai mais para a sua vida. Imagine uma pessoa que detesta as maçãs. Em vez de não lhe prestar atenção, a existência das maçãs a irritam. O que a pessoa não percebe é que ela poderia simplesmente deletar as maçãs de sua experiência de vida. Não importa se você ama ou odeia, se os seus pensamentos se apegarem a um objeto das suas emoções, sua energia de pensamento estará sintonizada com uma certa frequência e acabará apanhado por um pêndulo e transferido para uma linha de vida correspondente, onde o objeto de sua fixação está presente em abundância. Se você quiser erradicar algo de sua vida, tudo o que você tem a fazer é parar de pensar sobre isso, passá-lo com indiferença e isso desaparecerá. Para eliminar algo de sua vida, ignore-a, não a evite. Há uma diferença. Quando você evita algo, significa que você deixou entrar em seu espaço pessoal, mas agora está ativamente tentando se livrar dela. Ignorar algo significa não reagir e, consequentemente, não sentir sua presença em seu espaço. Você pode pensar que pode se proteger de pêndulos indesejados colocando limites entre você e o mundo, mas isso é uma ilusão. Colocar uma armadura protetora requer uma enorme quantidade de energia para suportar esse campo de proteção. Uma pessoa que se isola deliberadamente do mundo se encontrará em constante estado de tensão. Afora isso, a energia de seu campo de proteção
estará vibrando na mesma frequência que o pêndulo contra a qual sua defesa é dirigida. Isso é exatamente o que o pêndulo quer. O pêndulo não se importa se você fornece sua energia de bom grado ou não. A verdadeira proteção de um pêndulo pode ser encontrada no vazio. Se eu estiver vazio, não há nada para o pêndulo enganchar. Não adianta jogar um jogo com o pêndulo e tentar se proteger dele, se ele simplesmente pode ser ignorado. Quando você ignora o pêndulo, sua energia passará por você, dissipando-se no espaço sem lhe causar nenhum dano. Pêndulo não pode apertar seus botões ou aborrecê-lo se você estiver vazio em relação a ele. O principal objetivo do pêndulo é atrair o maior número possível de adeptos e colher sua energia. Se você ignorar o pêndulo, ele o deixará em paz e mudará seu foco para outros de quais possam ser atraídos para o jogo e sintonizados com a frequência de ressonância necessária. Se você não puder lidar com a situação, escolha não reagir às provocações. Ignore a pessoa totalmente, porque enquanto eles estão recebendo sua energia, não o deixarão em paz. Quando você entra em conflito com alguém ou odeia em silêncio passivo, você está lidando diretamente a sua energia. Deixar de doar sua energia significa parar de pensar neles completamente para apagá-los de sua mente. Quando você pode dizer para si mesmo, eles não valem a pena e realmente isso significar que essa pessoa vai desaparecer da sua vida. A técnica da suave esquiva consiste em responder com aceitação quando o pêndulo faz o primeiro golpe e depois diplomaticamente recuando ou direcionando sutilmente o movimento na direção que lhe convier. Por exemplo, imagine que seu chefe está estressado e acumula um monte de trabalho em você, exigindo que seja feito exatamente da forma que ele acha melhor. Você sabe que o trabalho seria melhor feito exatamente de forma diferente. Ou talvez o trabalho nem fosse normalmente feito dentro de suas responsabilidades. Se você se opuser, discutir ou se defender, o seu chefe simplesmente exigirá que você aceite a sua autoridade e faça o que ele disser. Afinal de contas, ele tomou a decisão e você está o desafiando. Faça o oposto, ouça atentamente e concorde com tudo que ele diz. Isso permite que o pêndulo descarregue a sua primeira onda impulsiva de energia. Em seguida, comece a discutir cuidadosamente os detalhes do trabalho. Até agora você terá aceitado a energia do seu chefe e irradiará a frequência dele, porque não encontrou nenhuma oposição. A energia da abordagem inicial do seu chefe irá gradativamente diminuir. Não é aconselhável dizer a ele que você sabe melhor como o trabalho deve ser feito. Nem é aconselhável recusar-se a fazer o trabalho ou entrar em uma discussão. É muito mais diplomático pedir seu conselho sobre o que ele acha, como o trabalho deveria ser feito, com mais eficiência, ou como talvez um outro funcionário pudesse fazê-lo com mais eficiência. Ao fazer isso, você está balançando junto com o pêndulo, mas está fazendo isso conscientemente a partir da posição de observador, sem ser apanhado no jogo. O pêndulo, por outro lado, continua a balançar completamente absorvido no próprio jogo. No jogo, o pêndulo é quem toma as decisões, os outros concordam com isso ou consultam-no para aconselhamento. Se você experimentar essa abordagem, verá que a energia que foi anteriormente direcionada a você será direcionada a um colega ou outra solução potencial para o problema. Para você pessoalmente, o pêndulo terá sido derrotado. Então, antes de continuar, eu quero fazer algumas colocações a respeito desse capítulo aqui, dessa parte do capítulo, né? Tem aqui um pedacinho, um trechinho que o Vadim Zeland, ele coloca como sendo uma das bases do reality transurfing e que particularmente, na minha visão, eu acredito que a verdade é uma coisa só. E que existem várias formas da gente enxergar a verdade, seja por um escritor, seja por uma vivência, seja pelo estado de observação. Quando eu comecei a trabalhar com lei da atração, eu comecei a estudar muito, eu comecei a buscar muito conhecimento e eu comecei a fazer uma pesquisa baseada, não sei se vocês conhecem Napoleon Hill, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo é um livro de quase 1000 páginas
que é um estudo que o Napoleão Hill fez sobre as pessoas de sucesso. Ele queria entender o que todas as pessoas de sucesso tinham em comum. E eu fiz esse estudo, eu li todo esse livro, assim como eu li outras obras do Napoleon Hill, Daniel Goleman e todos os outros escritores de comportamento, né? E aí eu decidi, quando eu fui buscar conhecimento sobre lei da atração, eu decidi fazer um estudo similar. E eu peguei várias obras de várias vertentes que falam sobre vários aspectos, alguns que levam mais para o lado da fé e da religião e da espiritualidade, alguns que levam mais para o lado da ciência, né, da mecânica quântica, da física quântica. E eu fui buscar o que tinha de parecido em todos eles. E eu cheguei a uma conclusão que quando eu conheci o Reality Transurfing, eu enxerguei a conclusão que eu cheguei nessa frase que está nesse capítulo, que diz assim: não importa se você ama ou odeia, se os seus pensamentos se apegarem ao objeto das suas emoções, a sua energia de pensamento estará sintonizada com uma certa frequência e você acabará apanhado por um pêndulo e transferido para uma linha de vida correspondente, onde o objeto da sua fixação está presente em abundância. Então, se eu tivesse que dissecar o Vibre com o Universo, eu diria que a parte mais importante do Vibre com o Universo é o prestar atenção no seu estado emocional. É o estar presente no aqui e agora e estar consciente, com a consciência ampliada, totalmente consciente de que você está presente no aqui e agora e totalmente consciente do seu estado emocional. Porque é exatamente o que o Vadim Zeland fala aqui. Não importa se você ama ou se você odeia. Se os seus pensamentos estiverem apegados a um objeto das suas emoções, a sua energia de pensamento estará sintonizada com a frequência das suas emoções. E, inevitavelmente, você vai ser apanhado por um pêndulo, ou seja, por uma egrégora de situações que vão te providenciar cada vez mais daquilo que a tua mente, a tua emoção está fixada. E isso em abundância. Isso significa que eu posso estar fazendo milhões de afirmações positivas, mas se o meu estado emocional for negativo, o que o universo vai trazer de volta é o que está relacionado ao meu estado emocional. Ele vai me trazer mais situações, mais pessoas, mais possibilidades de eu ter mais vibração emocional mais baixa e me manter nessa vibração que eu me encontro. Então, o grande X da questão, a grande joia de todo esse estudo está no entendimento do que é um estado emocional e como eu consigo estar consciente dele. Quando eu consigo chegar nessa consciência, eu consigo mudar o que eu quiser. Eu posso escolher como eu vou me comportar, que é o que ele está tentando passar até aqui, né? Que se eu sei, se eu estou consciente de que aquilo ali é um pêndulo, ou seja, a pessoa que está no pêndulo está no piloto automático. Ela não está consciente do que ela está fazendo, ela está reagindo, né? E aí, se eu não estou reagindo, se eu estou plenamente consciente, quando essa pessoa vem tentar me colocar na vibração dela, eu posso escolher se eu quero entrar ou não. Esses dias aconteceu comigo isso. Eu gosto muito de fazer projetos manuais. E aí eu fui inventar de fazer um projeto onde eu tinha que cortar um cano de PVC. E eu não tinha serrinha para cortar o cano de PVC. E eu nem pensei duas vezes, fui lá, peguei a faca do pão para cortar o cano de PVC. E aí meu esposo viu e ele ficou muito bravo comigo, né? E ele veio já, né, com aquela energia de raiva, de brigar comigo mesmo, porque eu estava fazendo uma coisa errada, eu realmente estava fazendo uma coisa errada. Mas quando eu me dei conta de que eu estava consciente e que ele estava agindo no padrão automático, no piloto automático, eu tive tempo de respirar, pensar na situação, e em vez de eu entrar na vibração dele, eu optei por ficar quieta. Que é justamente o oposto do que ele estava esperando de mim. Ele estava esperando que eu fosse reagir, que eu fosse rebater e que nós tivéssemos uma discussão. É claro que ele não fez isso de forma consciente. Esse é o pêndulo agindo, né? E quando eu fiquei quieta, eu simplesmente larguei a faca de pão, larguei o cano de PVC que eu estava cortando,
Respirei fundo, saí, fui dar uma volta. Saí. Eu fiz algo nesse momento que o pêndulo não estava esperando. Eu agi ignorando o pêndulo. E aí, o que aconteceu é que o meu marido se acalmou, ele percebeu o quanto ele estava sendo bobo de fazer uma coisa, uma tempestade num copo d'água. E aí a gente conversou muito de boa, pedi desculpa por ter errado, eu falei que ele estava certo, ele me pediu desculpa porque ele disse que estava ansioso e nervoso com outras situações e acabou explodindo ali. E o fim de semana foi maravilhoso. Se eu tivesse entrado na energia do pêndulo, possivelmente nós teríamos brigado muito mais e possivelmente a partir daquela briga tudo ia começar a ser motivo para a gente brigar, para a gente se desunir, para a gente entrar naquele ritmo, naquela vibração mais baixa. Então, essa é uma explicação bem interessante do que o Vadim Zeland está querendo dizer aqui. Quando você está consciente de quem você é e você começa a observar as pessoas que estão agindo no piloto automático dentro desse pêndulo, você consegue ter a clareza de pensamento e escolher como vai agir. E você consegue, desta forma, não brigar com o pêndulo. E quando você não tem o que oferecer para ele, você não tem energia, porque o pêndulo, o objetivo dele é pegar a energia das pessoas que estão dentro desse pêndulo para ele continuar se movimentando. Então, se eu não tenho nada para dar para o pêndulo, ele abre mão de mim e ele vai no próximo. Ele vai na próxima pessoa, no próximo ser, que ele está vendo que ele pode buscar energia. Lembrando que para o pêndulo, tanto faz energia negativa ou positiva, se tu dá ela porque tu quer ou se tu dá ela no piloto automático. Ele quer energia. Então, quando eu decido automaticamente excluir esse pêndulo, quando eu decido não dar atenção para ele, eu tô me libertando do pêndulo, porque o pêndulo nunca vai deixar de existir. Brigar com ele, lutar contra ele, tentar esquecer ele, só vai trazer mais energia, né? E aí o Zeland fala uma outra coisa aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui no texto. Ele fala assim, ó, a palavra aceitar nesse contexto não significa abraçar algo e deixá-lo em seu espaço pessoal. Significa reconhecer seu direito de existência e depois passar à indiferença. Isso é outra coisa que eu falo, tá, gente? Junto com isso eu quero falar uma outra frase que até eu gravei aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui. Derrotar o pêndulo, nananã. Em algum momento aqui do texto, ele fala que você tem que... se você não quer alguma coisa na vida, você não pode ignorá-la. Você tem que simplesmente eliminar ela da sua vida. O que que acontece? Tem um momento aqui do texto também que ele fala assim, ó, que pra gente mudar alguma coisa, a gente primeiro tem que aceitar que ela exista, né? Porque o que que acontece, gente? Ó, ele diz assim, ó, para recusar algo, primeiro você precisa aceitar sua existência. Como eu vou vibrar numa energia positiva em relação a dinheiro, se as minhas crenças que estão aqui dentro, que estão no meu subconsciente, são todas negativas em relação ao dinheiro? Como que eu vou mudar essas crenças se eu não aceitar que elas existem? Então, o grande erro da maioria das pessoas que começa a querer manifestar a lei da atração na sua vida, seja através do Ho'oponopono, seja através de qualquer outra ferramenta, ressonância harmônica, lei da gratidão, enfim, não importa. Como essa pessoa quer manifestar algo se ela ainda tem as crenças que limitam? Porque o que que vai acontecer? Se eu ficar aqui dizendo assim, ó, eu sou rica, o dinheiro flui facilmente pelas minhas mãos, mas a minha crença que está aqui desde que eu nasci, que ela vem me acompanhando e crescendo junto comigo, a minha crença é que dinheiro não é para todo mundo e que trabalhando a gente não fica rico, que a gente fica rico se a gente nascer numa família rica ou casar com alguém rico ou roubar um banco, porque trabalhando a gente trabalha e não ganha dinheiro. E essa minha crença interna,
ela vai gerar o quê? O meu estado emocional. Então eu tô lá vibrando, eu sou rica, eu tenho direito da abundância, porque eu sou um ser divino, porque lá, e o meu corpo tá dizendo assim, ele tá passando essa informação que eu tô falando pro meu cérebro inconsciente tá ativando minhas crenças limitantes, meus filtros, tá gerando um estado emocional de falta. É como se meu cérebro dissesse assim pra mim inconscientemente, mentira tua, tu vive na falta, tu vive na escassez, é mentira. E o que é que o meu corpo vai gerar? Uma onda de escassez e de falta, porque é esse sentimento no qual eu estou vibrando. Adivinha o que que o universo vai devolver para mim? Pois é. Aí você vai fazer por um dia, 2 dias, um mês, 3 meses, um ano, e nunca vai manifestar a bendita riqueza. Por quê? Porque você não teve a capacidade e a coragem de olhar para dentro de você e perceber que você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro e que essas crenças elas precisam ser ressignificadas para darem lugar para as crenças que você está vibrando. Então, o primeiro passo para qualquer manifestação dar certo, ele inclui você ter consciência, ampliação da consciência, entender quais são suas crenças limitantes, entender como você pode ressignificá-las, aceitar que elas existem, olhar para elas e trabalhar, para que você possa dar lugar para uma nova vibração e a partir dessa vibração, sua mente consiga entender de que é verdade, você pode ser rico. Você tem que fazer as pazes com as suas crenças. E para isso, não tem outro caminho a não ser estar presente no aqui e agora para poder reconhecer a sua vibração, o seu estado emocional no seu corpo, para você poder trabalhar isso. E para poder trabalhar isso precisa ter disciplina, foco e disciplina. E aí, a partir do foco e da disciplina, de estar presente aqui agora e da transformação do seu estado emocional, aí sim você começa a manifestar o que você desejar. Então vamos continuar aqui com o texto, que tem mais um bom tanto, tá, gente? Hoje o vídeo talvez fique um pouquinho extenso, mas vamos lá. Vamos achar aqui onde é que eu parei. Parando um pêndulo. Existem algumas situações em que o pêndulo não pode ser derrotado, o que significa que não pode ser ignorado ou escapado. Só um pouquinho que foi aqui demais. Se você se encontrar em uma situação que sabe que irá se desdobrar de acordo com o roteiro definido, faça algo surpreendente. Não importa o que você faça, desde que seja algo que não se encaixe no script padrão. Isso irá parar o balanço do pêndulo. Enquanto você estiver representando um roteiro preparado, estará efetivamente concordando em seguir as regras do pêndulo e distribuir sua energia na frequência de ressonância. Se, no entanto, a frequência vibracional da sua energia difere significativamente da do pêndulo, será criada uma dissonância que vai perturbar a batida do pêndulo. Senso de humor e uma forte imaginação podem ser muito úteis se você quiser parar o balanço do pêndulo, porque podem ajudá-los a transformar sua irritação em um jogo. É claro que é difícil controlar em momentos que você realmente quer fazer é desabafar, sua raiva e ter um bom discurso. Nesses momentos é mais difícil lembrar que um pêndulo está por trás de tudo, tentando incitar uma resposta para que você possa atrair a sua energia. Não responda à provocação. O pêndulo é como um vampiro que explora a anestesia de seu hábito de responder negativamente. Mesmo agora, apesar de ter acabado de ler essas linhas, você poderia expressar sua irritação se estivesse distraído por um telefonema indesejado. Se você se propuser o objetivo de lembrar até que se torne um hábito, você gradualmente desenvolverá imunidade à provocação dos pêndulos. Então, é o que eu estava falando. Quando você está plenamente consciente, você consegue olhar e lembrar assim, isso aí nem é a Fernanda que está querendo me irritar, é o pêndulo. Então, assim, eu vou responder diferente. Em vez de eu me irritar com a Fernanda, eu vou parar e vou prestar atenção nela. E vou dizer, sim, eu concordo contigo. Te entendo.
E aí o que que vai acontecer? O pêndulo simplesmente vai abrir mão de você e vai procurar outra pessoa. E vocês devem perceber isso funciona muito com criança. Sabe quando a criança ela tá te irritando e ela tá berrando no teu ouvido, e ela tá fazendo birra e ela tá sendo mal criada? Quanto mais atenção tu der para essa criança, mais ela vai fazer. Mas se tu deixar ela se estribuchando no chão 2 minutos sem dar atenção para ela, perde a graça. E daí ela para de fazer. Não é assim que funciona? Outra, quando você, né, na minha época não existia bullying, a gente falava, era bem ruinzinho mesmo com os coleguinhas, arrumava uns apelidos meio sem graça, e quanto mais a pessoa dava bola para esse apelido, quanto mais ela relutava, ela brigava para não ter o apelido, mais o apelido pegava. Quando a pessoa não dava bola, os outros esqueciam e iam implicar com outra pessoa. E isso é exatamente igual à teoria que o Zelando fala. Quando você não dá bola para o pêndulo, quando você ignora ele, ou quando você faz algo que ele não está esperando, algo que é o contrário do que ele estava esperando, você perde a graça para ele e ele vai buscar energia em outra pessoa. E aí você está livre do pêndulo. Vamos lá. Voltando. Você realmente terá notado quando você responde a uma situação decepcionante com irritação, desprazer ou outras emoções negativas, ela aumenta com o mesmo espírito ou outras coisas começam a dar errado também. Esse é o pêndulo balançando cada vez mais alto, e se você reagir, você acaba sendo o único a empurrá-lo mais alto. É mais eficaz agir de maneira oposta, não reagindo de forma alguma ou reagindo de maneira anormal. Por exemplo, se você encontra assim uma situação desagradável, você responde com falso entusiasmo ou prazer maluco. Olha que interessante, então o pêndulo não está esperando isso. Anteriormente, dissemos que o hábito de reagir negativamente a circunstâncias desagradáveis desencadeia um mecanismo do pêndulo para captar a energia do pensamento. Esse hábito desaparecerá se você decidir jogar seu próprio jogo, no qual você deliberadamente substitui a emoção negativa pela positiva. Quando está sentindo medo, treine para sentir confiança. Entusiasmo por tristeza, indiferença por ressentimento, alegria por irritação. Tente reagir de forma inadequada a pequenos incômodos. Se você não tem nada a perder, pode parecer um jogo bobo para jogar, mas o pêndulo não terá chance. O estilo do jogo só parece bobo porque pêndulos nos treinam para jogar exclusivamente os jogos que são de benefício para eles. Você pode experimentar forçar um pêndulo a jogar seu jogo. Você vai se divertir e se surpreender ao descobrir que é uma técnica poderosa. O princípio de funcionamento é esse: quando você irradia energia de pensamento em uma frequência diferente da frequência de ressonância do pêndulo, você estará em dissonância com ele. A dissonância mantém a influência do pêndulo em relação à sua energia pessoal. O resultado é que ele te deixa em paz. Existe um outro método interessante que visa suavemente colocar o pêndulo em repouso. Se alguém estiver chegando até você e lhe causando problema, tente descobrir o que ela está perdendo ou o que precisa. Pode ser saúde, confiança ou paz de espírito. Se você pensar sobre isso, são as 3 coisas que todos nós precisamos para nos sentirmos satisfeitos. Pergunte a si mesmo o que a pessoa está achando tão desafiadora pode realmente precisar daquele momento. Por exemplo, se o seu chefe gritar com você, talvez ele esteja cansado ou tenha problema em casa. E o que ele realmente precisa é de um pouco de paz de espírito. Imagine seu chefe relaxando em uma poltrona confortável, assistindo televisão, sentado ao lado de uma fogueira, ou pescando no rio, ou tomando cerveja com os amigos. Talvez você até saiba algo mais que seu chefe goste de fazer. Pode ser que seu chefe esteja se sentindo pressionado a assumir alguma responsabilidade ou tenha medo de fazê-lo. E talvez ele precise de confiança. Imagine ele esquiando com confiança, dirigindo um carro esportivo ou sendo o centro das atenções em uma festa. O seu chefe pode estar com algum tipo de dor. Imagine ele se sentindo feliz e fresco nadando no mar, andando de bicicleta ou jogando futebol.
É claro, é melhor imaginá-lo fazendo o que ele especificamente gosta de fazer em seu tempo livre, mas não precisa adivinhar. Basta simplesmente imaginar a pessoa se sentindo confiante e feliz. Então, eu não preciso. Chega aqui alguém brigando comigo e eu quero contrariar o pêndulo. O que que eu faço? Mesmo de olho aberto, eu estou imaginando a pessoa sorrindo na minha frente, confiante e feliz, bem de dinheiro, bem de saúde, bem sucedida. E só o fato de eu estar imaginando essa pessoa assim vai entrar numa dissonância com a frequência que ela está emitindo. E ela automaticamente, aos poucos, ela vai baixando a frequência, melhorando a frequência dela, e ela vai me deixar mais tranquila. Olha que coisa mais interessante isso, gente. Vocês estão conseguindo compreender que o Reality Transurfing ele fala de muito mais do que simplesmente como você manifestar a saúde, o sucesso, o dinheiro, a abundância na sua vida. Ele muda a forma como você reage à vida. E mudando a forma como a gente reage à vida, a gente entra numa outra sintonia. E entrando nessa sintonia, o universo ele não tem como não nos dar exatamente aquilo com aquilo que a gente está sintonizado. Né? Essa é a mecânica quântica. Né? A energia, os átomos, eles reagem da forma como a gente quer que eles reajam. Se a gente quer que ele seja onda, ele vai ser onda. Se a gente quer que ele seja partícula, ele vai ser partícula. Depende de como nós estamos observando. Onde a gente bota a nossa observação e nosso foco é aquilo que o universo vai nos trazer. Então, o Vadim Zeland, nesse texto dele, ele explica o que para mim é muito interessante, porque não é somente como manifestar, mas é principalmente como mudar a minha frequência, para que eu esteja adequada àquilo que eu realmente acho que é correto, a realidade que eu quero. Olha que legal isso, né? Vamos voltar aqui. O que realmente está acontecendo em uma situação como essa é que seu chefe aparece de repente numa cena com um problema. Tente se distrair instantaneamente de qualquer problema. Dessa forma, você evita colocar sua cabeça no laço que bloqueia seus pensamentos em uma certa frequência desde o início. Agora imagine essa pessoa recebendo exatamente o que ela precisa. Visualize a imagem da realização da pessoa. Se você for bem sucedido, considere o problema resolvido. Afinal, o pêndulo não balança aleatoriamente. Algo específico o desequilibra, fazendo com que ele comece a balançar consciente ou inconscientemente. O pêndulo está buscando a única coisa que restaurará seu equilíbrio. A energia de seus pensamentos definida para uma certa frequência positiva fará isso, pelo menos indiretamente. E o pêndulo substituirá instantaneamente a sua agressão com boa vontade como resultado. Se é difícil de acreditar, tente essa técnica por si mesmo. Uma pessoa pêndulo se aproxima de você com um problema que você resolve. Não de uma maneira óbvia, mas de um nível energético. A técnica baseia no princípio de que para um pêndulo, você dá ao pêndulo sua energia, mas apesar de um minúsculo pedaço dele em comparação com a quantidade de energia que você teria perdido se tivesse sido arrastado para o jogo do pêndulo. Soluções simples para problemas complexos. O objetivo de um pêndulo destrutivo é sempre alimentar sua energia. Para fazer isso, ele precisa sintonizar a vibração da energia de pensamento com a frequência do problema e mantê-lo ali. Isso é fácil de fazer se você estiver convencido de que o problema é complexo. Se você aceitar as regras do jogo, o pêndulo irá levá-lo pela mão a um intricado labirinto. Só mais tarde você vai olhar para trás e ver com que facilidade o mistério poderia ter sido resolvido. Ele pode agir através de seus adeptos, ou seja, pessoas que estão conectadas com um problema particular, bem como objetos não vivos. O pêndulo mantém a energia do pensamento de uma pessoa em certa frequência, sugando sua energia enquanto carregam o fardo do problema. Se você pensar que o foco no problema ajudaria você a se concentrar em encontrar a solução, e no entanto acontece o oposto, na verdade impede de encontrar a solução. Aqui nós podemos começar a entender o que é o soltar para o universo, né? Quanto mais atenção eu dou no problema, na falta, na falha,
mais daquilo o universo me traz. O pêndulo concentra nosso pensamento em um setor muito restrito no campo informacional. Como resultado, uma pessoa pensa e age dentro dos limites de um corredor estreito, incapaz de ver o quadro maior ou perceber a solução que pode estar fora daquele setor do campo de informação. Soluções incomuns ou intuitivas muitas vezes se apresentam quando você se libera do pêndulo e é capaz de pensar de uma maneira diferente. O segredo da genialidade está em permanecer livre da influência de pêndulos. Se você for confrontado com um problema ou situação complicada, esteja ciente de sua atitude em relação a isso. Mesmo que possa parecer suscitar sentimentos de confusão, medo, ressentimento, desespero e assim por diante. É importante mudar a atitude inicial para o exato oposto, porque então o problema desaparecerá por si mesmo e você encontrará rapidamente uma solução simples. Apesar dos estereótipos e hábitos que você já adotou, tente considerar qualquer problema que você encontrar como apenas uma outra parte do caminho que você está seguindo. Como qualquer outro aspecto, ao invés de obstáculos que devem ser superados. Não leve o problema a bordo para que ele ocupe o seu espaço interno. Estar vazio para o problema. Se você tiver que resolver um problema desafiador, lembre-se que não precisa depender apenas de raciocínio lógico. Seu subconsciente estará diretamente ligado ao campo de informações onde a solução para qualquer problema potencial já existe. Relaxar, liberar qualquer medo ou ansiedade que você possa ter experimentando em conexão com o problema, confiante do conhecimento que a solução já existe. Solte, tranquilize a tagarelice da mente e contemple a natureza do vazio. É muito provável que a solução chegue até você instantaneamente e provavelmente será muito simples. Se isso não funcionar, não desista de retornar imediatamente ao processo do pensamento racional. Tente o exercício novamente. Você provavelmente descobrirá que funciona da segunda vez, porque esse exercício desenvolve a capacidade de obter conhecimento intuitivamente. Você só tem que fazer disso um hábito. Quanto mais eu me prendo no problema, menor a chance de eu resolver. Quando eu penso no problema e eu pergunto para o meu cérebro o que eu ainda não estou enxergando aqui que eu preciso enxergar para resolver isso de uma forma mais fácil, e eu solto isso para o universo e vou fazer outra coisa, mais fácil vai chegar a solução. Isso acontece muito, tá? Eu vejo muito disso no consultório aqui com meus coaches, com os meus mentorizados, da pessoa chegar, ela tem um problema para resolver. Daqui 2 semanas, ela tem uma reunião muito importante que vai definir a carreira dela, que vai definir para que lado ela vai na vida. E aí essa pessoa, ela tem 2 semanas para se posicionar e para buscar uma solução para algum problema que ela precisa resolver e mostrar o resultado nessa reunião. E aí ela passa as 2 semanas se torturando, pensando na bendita reunião, no como ela vai lidar com isso, como ela vai fazer, como ela vai sair daquele problema, daquela situação. Sabe o que acontece? O problema só se estende. Quando ela consegue pensar no problema e dizer assim, eu sei que existe uma solução. Se tem um problema, existe uma solução. Eu não estou conseguindo enxergá-la agora, então eu vou perguntar para o meu consciente, para o meu inconsciente, o que eu não estou enxergando ainda. E a pergunta é bem assim, universo, o que eu ainda não estou enxergando? Quais são as pessoas, situações, possibilidades que eu não estou enxergando ainda, que eu preciso enxergar para chegar a uma solução mais fácil dessa situação? E aí, solta. E vai fazer outra coisa. E o universo te responde com possibilidades, com informações, ele te responde de uma forma muito simples. Vale a pena tentar, gente. Vamos lá. Esse método realmente funciona se você for capaz de ficar desapegado e se libertar do pêndulo. Isso nem sempre é fácil, mais adiante você descobrirá novos métodos para lidar com pêndulos. Por enquanto estamos apenas no início da técnica Transurfing. Você está se sentindo como se eu tivesse levado pela mão e eu estou levando você para um labirinto? Fique livre, mesmo daqueles que pregam a você a liberdade. O estado suspenso.
Quando você se desvincula da influência de pêndulos destrutivos, adquire uma liberdade recém-descoberta, mas se não tiver um objetivo para se concentrar, pode ver em estado suspenso. Você se negligenciou seus objetivos, sendo por causa de uma preocupação em derrotar os pêndulos ou ao redor para parar e dominá-los. Você pode acabar em um vácuo. Por um lado, os conflitos e preocupações que anteriormente assombravam você desaparecem. Os argumentos ocorrem com menos frequência, a ansiedade e preocupação gradativamente desaparecem de sua vida, e tudo sem que você realmente perceba, como uma tempestade que se acalma e passa. Tudo isso é muito positivo, mas você pode descobrir uma desvantagem para esse novo estado. Eventos que antes tinham você no centro das coisas agora continuam sem você. Você não é mais tão importante para as pessoas ao seu redor quanto costumava ser. Portanto, elas prestam menos atenção a você. Você tem menos preocupações, mas ainda não surgiram novos desejos para substituí-las. Há menos pressão no mundo exterior, mas isso não parece trazer dividendos. Você tem menos problemas, mas não necessariamente faz novas conquistas. Por quê? O ambiente humano é construído inteiramente de pêndulos. Portanto, quando uma pessoa se isola dessas estruturas, elas começam a se encontrar numa espécie de deserto, que é o estado suspenso. E, portanto, não muito melhor do que depender de pêndulos. É um pouco como quando as crianças que têm tudo o que poderiam ter lamentam sobre o fato de que não há nada mais a desejar. Eles são genuinamente infelizes e fazem com que todos ao seu redor subam a parede com seus lamentos, porque é da natureza humana precisar de algo pelo que lutar. Sua liberdade está em estar livre dos pêndulos dos outros. Existem pêndulos, no entanto, que podem ser úteis para você. E esses são os pêndulos pessoais. É essencial reconhecer os objetivos que foram condicionados a prosseguir, que na verdade o levaram mais longe do que sua linha de vida de felicidade. A tarefa então é permanecer livre e escolher linhas de vida em que o verdadeiro sucesso e felicidade esperam por você. Os pêndulos não precisam necessariamente representar algo prejudicial, desde que a pessoa seja autoconsciente. Nunca é possível estar completamente livre de pêndulos. A questão é como evitar ser oprimido pela influência de um pêndulo para que você possa conscientemente trabalhar em seu favor de seu propósito. A Transurfing oferece ferramentas específicas para conseguir isso. Mesmo que não seja possível libertar-se completamente do fenômeno, não é totalmente necessário que você o faça. Ao contrário, no final do dia, são os pêndulos que transformam os sonhos em realidade. Então, deixa eu dar uma lida no resumo desse capítulo, tá? Um pêndulo é criado pela energia de um grupo de pessoas pensando na mesma maneira. É uma estrutura de informação baseada em energia. Um pêndulo mantém a energia de pensamento do aderente em sua própria frequência vibracional. Uma dura batalha pelos adeptos acontece entre os pêndulos. Um pêndulo destrutivo força objetivos em seus aderentes que não são feitos por eles mesmos. Ele joga com a emoção humana, capturando assim o indivíduo em sua teia. Se há algo que você realmente não quer, aparecerá em sua vida. Libertar-se de um pêndulo significa não lhe dar lugar em sua vida. Dar algo a lugar nenhum em sua vida significa tentar evitá-lo, significa ignorá-lo. Para trazer um pêndulo para descansar, você precisa mudar o script do jogo estabelecido. A visualização positiva suavemente trará balanço de um pêndulo. A energia de um pêndulo parado fica disponível para você. Os problemas são resolvidos derrotando ou parando um pêndulo que os criou. Para resolver um problema, reserve-se. Para evitar ficar preso em um estado suspenso, encontre seus próprios pêndulos. É essencial adquirir o hábito de lembrar que você sabe. Então é isso, pessoal. Tem bastante coisa ainda de reality transurfing pra gente falar. Hoje foi falado de um aspecto muito importante que são os pêndulos. E como foi falado de estar consciente, de estar presente no aqui e agora. Como o Vadim Zeland fala, a gente não existe a possibilidade de a gente ficar 100% livre de pêndulos. O que a gente precisa é saber jogar o jogo certo.
Então, se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu estou à disposição para conversar com você. Me deixa uma mensagem aqui no canal ou nas nossas redes sociais. Lá no Facebook a gente tem a página Vibre com o Universo, entra lá, curte a página. A partir da página a gente tem 2 grupos, que é o Vibre com o Universo, aonde eu falo de uma metodologia onde entra um pouquinho de transurfing, mas entram outras também perspectivas da mecânica quântica na criação da sua realidade. E existe um grupo específico para o estudo do Reality Transurfing, que é o Reality Transurfing Brasil. Entra nos grupos para a gente poder compartilhar conhecimento, né? Curte a nossa página, me segue no perfil do Instagram, @fer.krieger. Aqui na página deve ter em algum lugar, tem onde você encontrar os links para ser direcionado. E se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar as notificações. E se você gosta desses assuntos e acha que esses assuntos podem trazer benefício para sua rede de conhecidos, para o seu pêndulo, compartilha nossos vídeos, compartilha, né, as publicações que a gente faz nas mídias sociais. Em breve eu vou ter bastante coisa legal para compartilhar com vocês dentro do Vibre com o Universo, de uma metodologia nova que eu estou quase terminando a criação, então vai ter muito assunto legal para compartilhar com vocês. Grande beijos, buscadores. Até a próxima semana com mais um estudo. Nós vamos para o capítulo 3. E qualquer coisa me chamem. Vamos conversar, vamos debater.